Graça e paz, irmãos. Hoje é o nosso quarto áudio da leitura do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. Então, dando continuidade, muitos visitantes enxergam uma abundância de grupinhos santos nas igrejas. A igreja para a qual eu estava prestando consultoria tinha aproximadamente 700 frequentadores. Parte do meu papel era ficar entre as pessoas da maneira mais anônima possível, antes, durante e depois do culto. A experiência foi predominantemente boa. Muitas coisas positivas e animadoras aconteciam naquela igreja. Porém, assim como acontece em muitas outras igrejas que visitei ou às quais prestei consultoria, essa igreja tem um desafio que chamam de grupinho santo. O grupinho santo acontece quando os membros conversam com outros membros que conhecem sem notar as pessoas que não conhecem. Eu entendo. Os membros gostam de ter comunhão e conversar com os amigos. É saudável ver essas conexões em uma igreja. Mas deixe-me continuar a história de minha visita a essa igreja em particular. Eu disse o número de frequentadores para que você possa entender o contexto da minha experiência. Quando cheguei ao estacionamento, notei 2 homens com coletes conversando um com o outro. Ficou claro que eles faziam parte do Ministério de Acolhimento e Boas-Vindas. Um deles acenou para mim, mas depois os 2 continuaram conversando. Eu jamais havia contado o número de grupinhos santos antes, mas dessa vez minha curiosidade me fez numerá-los. Ao sair do estacionamento e passar por vários espaços e dependências da igreja, pude contar 27 grupinhos santos, do total de 700 frequentadores, dos quais aproximadamente 500 eram adultos. As pessoas formaram 27 grupinhos. O desafio é o seguinte: esses grupinhos santos não são intrinsecamente ruins. Pelo contrário, eles demonstram vida, companheirismo e relacionamentos saudáveis. Você certamente não quer uma igreja em que os membros não conversem uns com os outros. Porém, em 26 dos 27 grupinhos, ninguém dedicou um segundo para notar minha presença. Ninguém me olhou nos olhos. Nenhum grupo me parou para que as pessoas se apresentassem a mim. A única exceção foi o grupinho do estacionamento, em que uma das pessoas acenou para mim. Acredito que falar com os visitantes seja uma das responsabilidades daquela pessoa. O objetivo desse livro não é extinguir os grupinhos de comunhão e amizade. O objetivo é conscientizar os membros da igreja de que a grande maioria dos visitantes se sente como intrusos em uma festa para a qual não foram convidados. Recentemente, presenciei uma exceção saudável a esse padrão em outra igreja. Eu era o pregador convidado e um grupinho se formou ao meu redor para me receber e conversar comigo. Mas, de repente, um presbítero se ausentou do grupinho com as seguintes palavras: "Com licença, Tom, eu não reconheço aquele casal ali. Deixe-me ir conversar com eles." É assim que devemos agir. Onde está a carne? Em 1984, uma rede de hambúrgueres lançou um comercial que se tornou um clássico instantaneamente. Nas primeiras peças da campanha, o comercial retratava uma mulher idosa olhando para um hambúrguer de um concorrente. A carne do hambúrguer era ridiculamente pequena. Então ela gritou frustrada: "Onde está a carne?" Obviamente, a rede de hambúrgueres estava transmitindo uma mensagem. A carne de seus lanches era maior e mais fresca do que a carne de outras franquias de fast food. Se você realmente quisesse comer carne, iria à franquia que lançou o comercial. Este capítulo trata de surpresas, de coisas que os membros de igrejas podem não imaginar sobre os visitantes. Uma dessas surpresas foi o grito fictício dos visitantes de igreja:
igrejas. Onde estão as informações? Muitos visitantes desejam obter mais informações sobre a igreja que estão visitando. Embora possam ter obtido algumas informações no site da igreja, a visita indica um interesse ainda maior. Eles estão procurando por informações. Será que eles podem encontrá-las em sua igreja? Muitos deles, infelizmente, nos disseram que não. Portanto, aqui vai uma solução simples para igrejas de todos os tamanhos. Tenha um espaço central onde exista abundância de informações sobre a igreja. Chame esse espaço de centro de boas-vindas, centro de visitantes ou centro de informações. O importante é ter um espaço para essa finalidade. Assegure-se de que este espaço seja simples, porém atraente. Assegure-se de que nele haja o maior número possível de informações sobre a igreja, que tenha Bíblias e outros presentes para doar. Certifique-se de que você tenha uma pessoa amigável e bem informada cuidando deste espaço, sempre que houver visitantes na igreja. Certifique-se de que essa pessoa não desapareça em um grupinho santo. É muito simples, os visitantes estão gritando internamente: onde estão as informações? Nossas igrejas devem ser capazes de responder com palavras, recursos e clareza. A propósito, esse centro de visitantes, independentemente do nome que você dê a ele, é realmente importante. Esse espaço é tão importante a ponto de ser necessário sinalizá-lo bem. Assassinos silenciosos. Permita-me contar-lhe uma de minhas primeiras experiências como consultor de igrejas. Assim como aconteceu com muitas outras consultorias que fiz em meus primeiros anos de trabalho com igrejas, minha curva de aprendizado nessa consulta foi acentuada. A tarefa para a qual fui particularmente chamado foi ajudar a igreja a entender por que muitos visitantes de primeira viagem não retornavam. A igreja tinha muitos aspectos positivos para que os visitantes voltassem. Essa falta de permanência dos visitantes estava deixando a liderança confusa. Meu procedimento foi simples. Entrevistei pessoalmente 24 visitantes de primeira viagem que não retornaram à igreja. A maioria deles foi gentil ao compartilhar suas experiências comigo. Para ser franco, ao passar por minha lista de perguntas padrão, recebi muitos comentários positivos. As pessoas eram muito simpáticas e amigáveis. Os sermões do pastor da igreja receberam ótimas críticas. A sinalização era simples e clara. Eles puderam encontrar com facilidade o centro de boas-vindas e o espaço destinado às crianças. Lembro-me vividamente de minha reação interna na primeira entrevista. A senhora com quem falei parecia realmente ter gostado da igreja. No entanto, suas respostas pareciam contradizer suas ações. Por que ela não voltou após a sua primeira visita? Bem, minha última pergunta tinha como objetivo chegar ao fundo desse enigma. Quais foram os motivos pelos quais você não voltou a essa igreja? Silêncio. Hesitação. Então repeti a pergunta, para o caso improvável de ela não ter me ouvido da primeira vez. Dessa vez ela respondeu. Tanto sua resposta quanto sua hesitação me surpreendeu. Ela disse que não retornou porque o local de culto estava muito escuro. Ela não conseguia ler a Bíblia. Ela não conseguia ver as outras pessoas muito bem. Na verdade, após minha entrevista com todos os 24 visitantes, problemas ligados à iluminação e ao som não foram mencionados por apenas 3 respondentes. Dessa pequena amostra, 9 dentre cada 10 visitantes de primeira viagem não retornaram porque tiveram problemas com o som ou com a iluminação durante o culto. Realizando centenas de consultorias nas 3 décadas seguintes, houve muitos visitantes de primeira viagem mencionarem problemas ligados à iluminação e ao som. E, embora esses pontos não sejam um desafio
para todas as igrejas, o problema se mostrou suficientemente disseminado, de modo que devemos considerá-lo importante. Som e iluminação. Fiquei extremamente surpreso. Caso você esteja se perguntando por que os visitantes hesitaram em contar os problemas que tiveram em relação ao som e à iluminação, eu fiz essa pergunta a eles. E eles me responderam com clareza e houve duas respostas comuns. Primeiro, eles se sentiam fúteis ao mencionar esse motivo. Aqui vão as minhas melhores recordações acerca das palavras de minha primeira entrevista com Linda. Eu detesto até mesmo dizer isso, ela começou. Mas tenho dificuldades em adorar quando o local está muito escuro, a ponto de eu mal conseguir enxergar a minha própria Bíblia. Sei que pareço fútil quando digo isso. Sei que existem coisas muito mais importantes do que o brilho das luzes. Essa questão não está realmente ligada ao Evangelho. Mas ela não voltou àquela igreja, nem as outras pessoas que entrevistei. A segunda questão era ainda mais constrangedora para a maioria dos visitantes. Ao mencionar o som e a iluminação, eles se sentiam como se estivessem agindo como idosos ou como hipertradicionais. Note essas palavras de Melvin, outro visitante de primeira viagem que não retornou. Eu só não queria parecer uma pessoa antiquada, mas acho que sou. Fiquei realmente surpreso. Fiquei surpreso com o fato de o som e da iluminação serem tão importantes a ponto de impedir o retorno dos visitantes à igreja. E fiquei surpreso com a dificuldade de fazer com que os visitantes expressassem suas preocupações. Esse é o assassino silencioso que impede o retorno de nossos visitantes. Você provavelmente não terá conhecimento desse problema a menos que realmente faça muitas perguntas, mas o esforço extra vale a pena. Demasiadamente simpático e amigável. Aproximadamente 1 em cada 7 visitantes nos disse, para nossa surpresa, que não voltaria porque as pessoas foram simpáticas e amigáveis demais. Alguns notaram que esse problema, no contexto do momento de levantar-se e cumprimentar, enquanto outros disseram que esse problema permeou todos os pontos de sua experiência em uma determinada igreja. Saí desgastado da visita à igreja, Justin nos disse. As pessoas ficaram em cima de nós. Minha esposa e meus 2 filhos e eu éramos uma das poucas famílias jovens presentes, e eles pareciam desesperados para que ficássemos ali. Ao irmos embora, ficamos nos perguntando: quem são essas pessoas? Nós já tínhamos visto algumas delas na cidade e, com certeza, elas não foram tão simpáticas e amigáveis conosco naquelas situações. Mas elas fizeram um bom show quando visitamos a sua igreja. Os comentários de Justin sobre a igreja foram comuns entre aqueles que compartilhavam esse motivo para não retornar. A maioria das igrejas cujos visitantes relataram esse problema eram igrejas mais antigas e estabelecidas, nas quais o número de frequentadores estava caindo e a idade mediana dos membros estava aumentando. Em algumas dessas igrejas, sua simpatia foi percebida como algo insincero, desesperado ou ambos. Ficamos por aqui, amados. Amanhã a gente dá continuidade à nossa leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.